Olá! Você tem um animal de estimação? Sim, 4 gatos. Tenho um cachorro. Não, eu não tenho. Tenho um cachorro. Tenho um gato. Tenho um cachorro. Todo mundo tem ou já teve na infância um animal de estimação. Os preferidos entre os brasileiros são os cães e gatos. Hoje, eles são vistos como seres sencientes, ou seja, que possuem a capacidade de sentir emoções, como dor, medo e alegria. Por isso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária lançou uma campanha a favor do bem-estar animal. No programa de hoje, nós vamos mostrar quais os principais cuidados que se deve ter para garantir o bem-estar dos animais de estimação. Você vai conhecer uma alternativa para quem sai de férias e não tem com quem deixar o seu cachorro. Tem ainda quem se dedica a cuidar e passear com cães e gatos de outras pessoas. O bem-estar animal se baseia em 5 pontos essenciais que se referem à liberdade de fome e sede, de desconforto, de dor e de doença, de medo ou de estresse, e para expressar seu comportamento natural. Como são os donos que tomam a decisão pelos seus cães e gatos, a responsabilidade em garantir a qualidade de vida animal? Todo mundo gosta de um bichinho de estimação. Eles brincam, fazem chamego, trazem alegria para dentro de casa. Só que para ter um, é preciso mais que amor e carinho. Existem vários cuidados básicos. Ter sempre ração de qualidade e alimentar os animais de 3 a 4 vezes por dia, água fresca e filtrada à disposição, vacinação e vermífugos sempre em dia e não esquecer de aplicar antipulgas também. A gente já sabe que os animais de estimação têm que ter vários cuidados, só que tem diferenças entre eles também. Os gatos, por exemplo, são mais territorialistas, gostam de ficar mais na deles, tipo o Otto aqui, que gosta de um bom carinho, mas também quando não quer mais, ele se afasta. Mas será que isso é por pura preguiça ou tem outros motivos também? Não é preguiça de humanos não. A diferença é muito mais comportamental. A gente sabe que o gato tem um comportamento mais independente e se adapta melhor em pequenos espaços ou com a possibilidade de não ter um espaço aberto, né? O cachorro tu vai ter que adequar um pouco mais a tua rotina à rotina do animal e à personalidade do animal. Então, cães de grande porte ou que são muito ativos vão precisar de um espaço maior ou de uma rotina de passeios mais frequente. Os cachorros precisam de limpeza sempre. Já os felinos não precisam de banho, pois já fazem em si mesmos, com a língua. O que é preciso é manter a escovação dos pelos. Também é bom manter a água distante da comida e as duas, mais longe ainda, do banheiro do gato, as caixas de areia. E é importante colocar telas nas janelas para evitar que o bichano caia. O gato, por mais que ele já esteja acostumado com o ambiente, se ele vê alguma coisa na janela e ela não tiver proteção, ele vai cair. E aquela história que gato tem 7 vidas é mito. O gato vai cair, pode se machucar e pode sim ir a óbito. Então é importante que a gente tenha todas as telas nas janelas, inclusive a do banheiro, porque os gatos podem ter acesso a esses locais. E bastante importante, se quiser que saia na rua, ou com o carrinho que tem a tela fechada, ou com a coleirinha. Só que, gente, gato nem sempre gosta dessa experiência. Então, tem que ver o perfil do gato para ver se vai ser uma experiência prazerosa para ele, porque senão vai ser uma coisa mais triste, o gato vai se chatear. Uma peculiaridade dos gatos é a existência de 2 doenças que, infelizmente, não têm cura, mas só afetam a eles. Uma delas é a imunodeficiência felina, a FIV, mais popularmente conhecida como AIDS de gato, pois ela age como o vírus HIV. A transmissão é pelo sangue, ou seja, por mordidas, arranhões ou até pela placenta, no caso de uma gata com o vírus estar grávida. Após o contágio, o felino pode apresentar sintomas como febre, aumento dos gânglios linfáticos e risco maior de contrair infecções intestinais e cutâneas. Mas o animal também pode ficar anos em uma fase latente do vírus, sem sintoma algum. A outra doença que preocupa os criadores é a FeLV, a leucemia felina. O vírus pode ser transmitido pelo contato com saliva, secreções e fezes e urina infectadas. Por isso, é comum o contágio entre gatos que compartilham caixinhas de areia ou potes de comida e água. Também há o risco durante a gravidez ou a amamentação.
Da mesma maneira que a FIV, o animal fica com a imunidade bem baixa, assim como também pode ficar anos sem apresentar nenhum sintoma. Então, é importante fazer o exame nas clínicas veterinárias. Na natureza, ele é presa e predador, então ele esconde bastante as doenças. É importante que a gente faça um check-up, faça vacinas anualmente e tenha o teste de AIDS e leucemia felina, FIV e FeLV. Essas doenças não passam para humanos, mas elas podem ser transmitidas para gato e a gente precisa fazer o teste, principalmente se a gente quiser adotar um irmãozinho para o gato que já está em casa, fazer esse teste antes. É bastante importante, porque são doenças imunossupressoras que podem causar anemia e tumores em gatos. E aí a gente vai ter uma doença séria para o nosso amiguinho. Outra dica importante, que vale tanto para cachorro ou gato, é a castração. O procedimento deve ser feito na puberdade, mais ou menos a partir dos 6 meses de idade. Nas fêmeas, deve ser realizado antes ou logo após o primeiro cio, e assim evitar doenças relacionadas aos ovários e útero, além de diminuir o risco de tumores. Nos machos, são menores as chances de problemas com a próstata e tumores no testículo. Em relação ao comportamento dos cães e gatos machos, a gente ainda vê a redução de brigas, né? Todo o comportamento instintivo do cão relacionado à testosterona, que é a disputa de território, briga por espaço, isso acaba reduzindo. Reduz também as chances de acidentes quando cães fogem à procura de cadelas no cio, né? Então reduz o risco de atropelamentos ou acidentes em parques e passeios, né? É indicado normalmente a proteção do cãozinho, então o repouso por uns dias até a cicatrização completa do procedimento, e também métodos que o cão não mexa na região operada, né? Então roupa cirúrgica, colar elisabetano, então são vários, mas basicamente isso é um procedimento simples e de recuperação tranquila. A castração, assim como outros procedimentos, não é barata. Ter animais gera custos, mas isso não quer dizer que quem tem menos renda não possa ter um bichinho em casa e cuidar bem dele. Algumas clínicas em Porto Alegre oferecem serviços de baixo custo, como a Associação Rio Grandense de Proteção aos Animais, que existe desde 1949. É preciso retirar senha para atendimento. São cerca de 60 por semana e para castrações o número chega a 200. Os custos devem ser negociados diretamente com o local, pois o Conselho Veterinário Nacional proíbe as clínicas de anunciarem preços abaixo do padrão de mercado. Ela é direcionada para pessoas a baixo custo, tá? Que tem comprovação de renda, que tem aquela parte do Bolsa Família. Então a gente faz esse projeto mais social para poder atingir toda essa população, para castrar e fazer um controle populacional. Hoje a gente tem a leishmaniose, a sinomose que está em alta também. Então, mais por isso mesmo que a gente faz esse trabalho de conscientização também. Na ARPA também há cães e gatos para adoção. São cerca de 30, a maioria cachorros. Mas sempre fica o alerta, animais domésticos não são objetos decorativos. Eles podem viver de 15 a 20 anos, então é preciso ter responsabilidade, ainda mais agora com o calor. Neste período do ano, o abandono de animais é maior. De acordo com estimativas da extinta Secretaria Especial dos Direitos Animais de Porto Alegre, a cidade teria cerca de 15 mil bichos de rua até o ano passado. É a época que mais a gente vê abandono, pessoal que vai para a praia, abandona na estrada ou deixa cachorro sem comida e sem água em casa. Então agora é uma época bem complicada, uma época de festas, feriadão. Então a gente tenta mais, quando vê esses animais, é a castração, porque a gente não tem essa parte de recolhimento, né? Porque a gente orienta denunciar mesmo, que é o único jeito de a gente conseguir ter um manifesto por todo mundo e pela população se conscientizar. Nem todos têm a sorte da Mel aqui. A Marta encontrou ela e o irmão abandonados dentro de uma caixa no Parque da Redenção. Agora, um mês depois, a cadelinha já engordou quase 2 quilos e está bem feliz com a nova mamãe. Eu tenho 2 gatos e ela. E o meu outro filho tem 3 gatos e 2 cachorros. Tudo que a gente vai adotando, né? A gente não pode ver na rua que já quer levar para casa. Eu já castrei minhas gatas aqui e é tranquilo. É um lugar que eu moro perto também, facilita, né, bastante. E eles atendem bem. É bem legal. E
E chegou a hora da entrevista de hoje aqui no Faça a Diferença, e por isso eu recebo aqui no estúdio da TV Assembleia um dos estudiosos sobre bem-estar animal aqui no Rio Grande do Sul, médico veterinário Luiz Antônio Scott. Seja bem-vindo, Luiz Antônio. Obrigado pela participação aqui no Faça a Diferença de hoje. Muito obrigado pelo convite. Quando a gente fala em bem-estar animal, a gente está falando do que exatamente? A gente está pensando num ambiente adequado para esse animal ou tem mais aspectos envolvidos nisso? São diversos aspectos, né, que a gente vai avaliar quando a gente pensa em bem-estar animal. Na verdade, um conceito muito importante é a gente buscar a naturalidade do animal, procurar trazer para ele e dar para o nosso animal, né, as melhores condições possíveis de vida, sempre pensando na qualidade de vida do animal. E a qualidade de vida dele envolve também as questões relacionadas à saúde, ao ambiente adequado para a sobrevivência, alimentação, em quantidade e qualidade também, tem esses fatores que influenciam. Sim, tem esses fatores, né? A gente pensa sempre em manter um animal livre de dor ou de doença, livre de sofrimento, que ele tenha liberdade para expressar o seu comportamento natural da espécie, que ele possa conviver junto com animais da sua mesma espécie. Então, quando a gente avalia o bem-estar, tem uma abrangência muito grande. Bom, quando a gente fala em bem-estar dos animais que não têm donos, né, que vivem aí ou nas ruas ou em parques, que são, digamos assim, animais coletivos, né, da comunidade, que não tem um cuidador específico, né, esses animais, tem alguma maneira de gerar para eles alguma qualidade de vida, digamos assim, um bem-estar para esses animais na rua também? Então, a gente tem duas definições, né? Os cães errantes, que não têm dono, né? Que estão na rua, vivendo muito próximo do que eles viviam como coletadores, né? E o resultado disso acontece muito por culpa, né, daqui um pouco do excesso de alimento que se tem nas ruas, né? Também associado ao fato do abandono dos cães. E nós temos outro termo, né, que é o cão coletivo, aquele cão que mora em determinada rua e acaba recebendo o tratamento por parte dos moradores, o cão comunitário. Tá? Realmente, né, hoje a gente vê que uma das principais saídas que se tem é o trabalho em cima da adoção desses animais. Tá? Que aí as ONGs têm um papel importante. Um trabalho importantíssimo. Né? As ONGs viabilizam, né? As pessoas, os protetores, eles viabilizam isso, mas cabe também, né, à população em geral criar essa consciência. Acima do adotar, não abandonar animais em via pública. Adotar, mas com responsabilidade, né? Sabendo que vai ter que cuidar desse animal por um bom tempo. Né? Uma pessoa que busca a adoção, ele passa hoje por um processo bastante rigoroso, junto com as ONGs e com as pessoas que colocam os animais à adoção. Ele passa por um rigoroso processo, né, algumas entrevistas inclusive, né, para que se tenha certeza que esse animal vai para uma boa casa, que vai ser bem tratado. Oi pessoal, eu sou Monique aqui da Dog Hero e vou falar um pouquinho hoje do que a gente faz e como funciona a nossa plataforma. A Dog Hero é uma plataforma de hospedagem domiciliar para cães, então você pode baixar o app ou acessar o nosso site e buscar um anfitrião perto da sua casa quando você precisa viajar ou se ausentar por algum motivo para que ele fique com o seu cãozinho. E a grande vantagem do serviço, em vez de deixar um cãozinho tradicional, é que você mantém a rotina do cachorro para que ele minimize essa falta que ele vai sentir do dono, né? Então, na verdade, você leva os brinquedos, você leva a caminha, pode levar roupas suas inclusive, para que esse anfitrião consiga o máximo possível manter a rotina do seu cachorro e ele sinta menos falta. Então, o cachorro vai ter a mesma rotina de passeios que ele mantinha em casa, vai ter a mesma rotina de alimentação, você vai levar a ração dele. E isso tem várias vantagens, né? Porque, na verdade, o estresse que a ausência dos pais causa no cachorro é muito grande. Então, quando ele tem esse contato humano do anfitrião, perto de casa, mantendo a mesma rotina, ele consegue minimizar esse estresse. Você também pode hospedar gatos pela Dog Hero, é só você selecionar o filtro Aceita Gatos no site ou no aplicativo, que vão aparecer para você só anfitriões que aceitam também os gatinhos, além dos cachorros.
Quando a gente fala em adoção de animais, em abandono de animais, a gente também tem que passar aí pela parte da comercialização de animais e que influencia diretamente na questão genética, né, do desenvolvimento. Aí tem pesquisa, tem aprimoramento, tem todo um trabalho de engajamento dos profissionais envolvidos aí nessa área. E como é que é a realidade hoje desses processos aqui no estado? Então, a gente tem hoje no Rio Grande do Sul, né, duas entidades, né, o Kennel Clube do Rio Grande do Sul, que é um cartório de registro de animais, né, e a Federação Sinológica do Rio Grande do Sul. Esses órgãos, né, eles estão diretamente relacionados aos cães com registro, aos cães registrados. Essas entidades, elas desenvolveram no último ano, agora em 2017, diversos projetos, né, de capacitação do criador profissional. Eu não estou falando do criador comercial, e sim daquele criador que é um melhorador genético do cão. Que faz esses cruzamentos, né? E busca aprimorar determinadas características dos animais. Eles buscam o aprimoramento da raça, sempre seguindo um padrão pré-estabelecido, né? E hoje a gente tem um processo bem interessante junto a essas entidades. Esses processos são seguros, Luiz? Como? Esses processos são seguros? Eles garantem, por exemplo, uma vida saudável para os animais que estão resultando desses processos? Então, o que a gente busca, né, eu hoje como diretor de criação, é capacitar o criador, né, para que o processo de seleção genética, que o processo de melhoramento genético seja cada vez mais embasado em técnicas e em conhecimento científico, para que a gente tenha cada vez mais as raças passando os seus melhores genes, né? Retirando as doenças geneticamente transmissíveis, né? E para que a gente tenha a definição dessas raças de uma forma cada vez mais positiva. Qual é a realidade do Rio Grande do Sul nesse contexto? A gente tem muito desenvolvimento, tem poucas pessoas trabalhando com isso? Então, hoje o Rio Grande do Sul, vamos colocar assim no cenário nacional, é uma sinofilia muito forte. O Rio Grande do Sul tem esses projetos desde o projeto de handler proprietário, onde o proprietário do cão aprende a apresentar o seu cão e ir para uma exposição. Nessa área genética no Rio Grande do Sul, a gente tem bastante aprimoramento de animais de grande porte, né? Os cavalos, o gado, né? Tanto o gado leiteiro como o gado de corte. A gente vê sempre na Expo Inter esse resultado desse trabalho. Daria para dizer que hoje o cão ele ainda engatinha perto dessas outras espécies. Mas com esses trabalhos que vêm sendo realizados, palestras sobre genética de cães, palestras sobre genética de coloração, palestras sobre workshops sobre doenças geneticamente transmissíveis, a gente está conseguindo capacitar. Já se tem profissionais extremamente habilitados no estado para fazer esse tipo de treinamento. E é incrível, e o que eu acho bem positivo é que o criador, né, o melhorador genético, na verdade, ele está cumprindo o seu papel, ele está vindo, ele está recebendo essas palestras, ele está indo assistir, né, e isso é importante, é a capacitação do criador para torná-lo cada vez mais um melhorador genético. Com o melhoramento genético, a gente consegue garantir uma melhor condição de vida para esses animais, ou para alguns deles? Tem alguns exemplos para trazer para a gente? Então, tem uma série de doenças geneticamente transmissíveis, tá? Posso falar numa das raças que eu crio, que é o fila brasileiro, né? Que, por exemplo, tem a displasia coxo-femoral e a displasia de cotovelo. Hoje já se faz um processo de exames, chapas de displasia coxo-femoral para selecionar os cães. Então, aqueles que têm esse problema já não são usados para melhoramento genético, para uma reprodução assistida. Os cães que têm um problema moderado a grave, né? Então a gente já procura retirar eles da criação. Então, dessa forma, a gente consegue ir eliminando determinados problemas e garantir uma melhor qualidade de vida. Esses genes deletérios a gente acaba tirando. Agora sim, é muito difícil de fazer isso. E como a gente começa praticamente, a gente tem muito pouco tempo de seleção, vamos dizer assim, perto de outras raças. Imagina o fila brasileiro perto de uma raça como o pastor alemão,
né, tem muito menos tempo de seleção. Você entra no site ou baixa o aplicativo, como você preferir, e você procura pelo seu endereço anfitriões que ficam perto de você. E aí você pode conversar com esses anfitriões, ler avaliações de clientes que já deixaram o pet com essa pessoa. E aí você conversa e vê quem é a pessoa que mais se encaixa no perfil que você está buscando. Você pode também usar os filtros, dizer lá se o seu cãozinho é castrado, se ele já tem as vacinas, se ele é amigável com outros cachorros ou não. E tudo isso vai te mostrar quem é o anfitrião adequado para você. Depois disso, vocês combinam um pré-encontro para que você possa apresentar seu cãozinho para o anfitrião, conhecê-lo melhor também. Se o anfitrião já tiver cachorro, para ver se os cachorrinhos vão se dar bem. Tudo isso você consegue fazer para ver se realmente essa hospedagem vai funcionar da melhor forma. Depois do pré-encontro, se você tiver gostado do anfitrião, você fecha sua reserva pelo app ou pelo site, dá na mesma, para que você possa então, quando for viajar, deixar o seu cãozinho lá. Aí você leva todos os pertences dele e explica, claro, para o anfitrião como que você quer que seja a rotina do cãozinho e tudo mais. E aí, você, durante a sua viagem, consegue receber fotos e vídeos todos os dias para acompanhar como que ele tá, se ele está se alimentando, se ele está brincando, acompanhar mesmo como tem sido o dia a dia dele durante a estadia na casa do anfitrião. Caso o cãozinho fique doente, existe também a garantia veterinária de até R$5.000. Se o cãozinho passar mal, se acontecer alguma coisa, se ele ficar doente, você pode acionar essa garantia que vai te reembolsar até R$5.000 os gastos com saúde do cãozinho. Então é super seguro e você está realmente recebendo assistência de um atendimento adequado para o seu cão. O caso do Pitbull é um expoente, né, dessas pesquisas de desenvolvimento genético, que é um cão completamente criado, né, desenvolvido para ser o que é, né, porque o original dele é outro cachorro, né, a origem dele é outro cachorro. A gente pode ver nessa experiência uma experiência positiva, uma experiência que pode nos trazer um legado para o futuro, para desenvolver outras raças? A questão do Pitbull ela é muito específica. Ela é um expoente, né? Ela é muito específica, né? Ela foi uma raça criada, desenvolvida como as demais raças, né? Vindo dos cães terrier, que tinham originalmente a sua função de caça de roedores, né? E na verdade o grande problema do Pitbull, né, que foi uma raça que nos seus primórdios foi desenvolvido, né, para brigas com touros e para rinhas, né? Hoje, né, com a graça de Deus e o desenvolvimento, né, humano, isso é algo completamente inaceitável, mas existe uma raça, né, e existe um cão de características muito interessantes que está sendo aplicado para guarda, para companhia, né? E aí precisamos do quê? De criadores responsáveis para literalmente defender a raça, selecionando cães de comportamento mais adequado segundo as nossas necessidades nos dias de hoje. Bom, a gente tem uma colega aqui na TV que teve Pitbull a vida inteira e que sempre nos traz assim, alguns depoimentos, como por exemplo, para passear com o cachorro, o problema não é o cachorro, o problema é como as pessoas lidam com ele, né? E isso acaba provocando determinadas reações. A gente pode dizer que a relação do homem com o animal é um problema, é uma maneira, é uma forma de também causar prejuízos ao bem-estar desses animais? Certamente a interação homem-animal é um ponto fundamental. Quando nós temos cães com problemas de comportamento, muitas vezes a gente vê na base desse comportamento falhas na fase de socialização desse cão, que é uma fase importantíssima e que, acima de tudo, a interação homem-animal nesta fase, cometendo falhas, vai nos trazer cães adultos problemáticos. Bom, então a gente volta para uma questão central, né? O principal a ser discutido na relação do bem-estar animal é, na verdade, a maneira com que nós nos comportamos com relação a eles. Certamente. Chegamos a um ponto central nessa discussão. Certamente. É fundamental que o proprietário, né, a gente fala muito em tutor ou até responsável e não mais o proprietário do animal, que ele seja, acima de tudo, uma pessoa extremamente responsável. Tá? Não basta amar os animais. Tem que conhecer a espécie com a qual eles estão convivendo.
no momento em que tu conhece a espécie, tu sabe das necessidades desse cão, tu vai poder, né, criar um ambiente saudável para o teu cão. Muitas vezes a gente comete alguns erros, muitas vezes a gente tem algumas atitudes. Quais são os erros mais comuns e danosos? Bom, né, tem uma série de erros. Né? Hoje de manhã, né, antes de sair para trabalhar, a pessoa vai levar o cachorro para fazer, né, suas necessidades na rua. E aí, que tempo demora? Quanto tempo demora isso? Né? Eu saio, meu cachorro, né, vai adora, normalmente eles gostam muito desse passeio, e ele rapidamente faz cocô e faz xixi. Pro dono, acabou o passeio. Vamos subir. Já fez o que era a necessidade do proprietário. Mas, na verdade, aquele cachorro está simplesmente marcando o território da porta da casa dele. E, a partir daquele momento, ele estaria pronto para fazer um belo passeio. Né? Que seria 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Cães têm energia para gastar durante 2 horas brincando, né? Caminhando. E aí a gente reduz aquele tempo. Por quê? Porque rapidamente ele fez cocô, fez xixi, puf, volta para dentro de casa. Né? Então a gente acaba não dando a atenção a qual o nosso animal precisa. No hotelzinho, em geral, o cachorro tende a ficar sozinho, ou às vezes fica com outros cachorros com quem ele não se dá tão bem, sem manter a rotina, muitas vezes em gaiolas ou em baias. E tudo isso não acontece na casa do anfitrião. O cachorro pode subir no sofá, ele pode ficar na cama, ele pode fazer tudo o que ele faz em casa. Com uma pessoa que ama cachorros, que faz isso porque gosta, então realmente ele vai ter essa diferença do contato humano, ele vai poder brincar, ele vai se sentir mais parte mesmo, né? E vai minimizar por isso a ausência dos pais. Então por isso a gente acredita que a hospedagem da Dog Hero é melhor e é realmente vantajosa para o cachorro e para o pai e o tutor do cachorro, que pode acompanhar tudo, que vai ter notícias o tempo inteiro, que vai receber realmente um update em tempo real de como o cachorrinho está indo e de como ele tem ficado. A gente recebe várias declarações de pessoas que amaram o serviço, que hoje só usam a Dog Hero, porque realmente acreditam que o cachorro sente menos a falta, sente menos a ausência dos pais e fica muito mais saudável e feliz durante esse tempo. A gente tem que manter o animal livre de dor e doença. Para isso, precisam de visitas ao veterinário. Os filhotes, né, a gente vai fazer essas visitas bem frequentes para completar o calendário de vacinação. Depois, quando adulto, essas visitas ficam a cargo de 1 vez por ano ou sempre que necessitar. E o cão idoso, sim, esse cachorro, já é interessante que ele visite o veterinário pelo menos 2 vezes ao ano. Tá? Manter um intenso programa de saúde ligado a um veterinário é fundamental. O exercício físico para o cachorro também é uma necessidade. Né? Uma necessidade para o cachorro e para o dono, né? É um momento tão gostoso que tu pode conviver com o teu animal. Né? Outra coisa que é importantíssima, e às vezes o proprietário esquece, porque acaba mandando na pet shop, né? Vai lá 1 vez por semana tomar o banho dele, né? Principalmente em cães de pelo curto, é a escovação dos cães. Né? O momento que tu está interagindo com o teu animal, que tu está, entre aspas, né? Literalmente não, tu estás literalmente limpando o teu animal, né? E é um momento de interação muito forte, né? Que criam laços muito fortes. Eu particularmente, eu sempre indico para os proprietários de cães de pelo curto, né? Pelo menos 1 vez a cada 2 dias, né? Lançar a mão da escova e fazer um bom momento de carícia do seu animal e de higiene. Bom, higiene, carinho e cuidado. Também muito obrigado, Luiz Antônio, pelas tuas informações, pela participação aqui no Faça a Diferença de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Depois do intervalo, a gente mostra alternativas para quem precisa de alguém para cuidar do seu gato ou passear com o seu cão. Nós já voltamos. Tu acha que tu dedica tempo suficiente ao teu animalzinho de estimação? Não. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente tem uma vida tricorrida, né? E às vezes o animal fica em casa sozinho.
e a gente está na rua, né, trabalhando. Eles vão na rua 4 vezes ao dia. Passeia de manhã, de tarde, de noite. Às vezes me dá uma dor no coração, assim. Tipo agora, eu saí atrasada porque eu tinha que levar ele pra passear. E eu não acabei levando e cheguei atrasada igual. Falta tempo para dedicar para ele, sim. A vida nas grandes cidades nem sempre permite que os cachorros tenham muito espaço, principalmente os que vivem em apartamentos. Por isso, é fundamental o momento do passeio na rua. E os gatos também precisam de atenção. E para quem não tem tempo para isso durante o dia, existem alternativas. Os brasileiros fazem parte da população mundial que mais tem animais de estimação em casa. 44% dos lares têm algum bichinho. E os cães são a maioria. 37 milhões de cachorros fazem parte de alguma família. Mas e se você precisa viajar, tem muito trabalho em casa e não tem tempo para cuidar do seu bichinho? E aí, como fica? Quem ajuda? Aí que entram os dog walkers. Dog o quê? Os dog walkers são os cuidadores de cachorros, aqueles que têm como trabalho levar cães para passear, deixar os donos bem tranquilos e menos preocupados com seu animalzinho. Pode ser desde a senhorinha idosa que tem um cachorro grande e não tem condição de sair com ele, nem, enfim, com a física, o que eu digo mesmo, até um jovem amigo nosso que trabalha o dia inteiro. Então eles sempre nos chamam por socorro, assim. Eles contam sempre conosco daí. Aqui não tem preconceito. Qualquer cãozinho, do maior ao menor, pode estar nessa turma de caninos. Nós não trabalhamos com cachorros agressivos de nenhuma forma, né? Exatamente pelo trabalho em grupo. Eu acho que sempre é mais difícil lidar com os mais inteligentes. Por exemplo, os Australians e os Border Collies. E também os Goldens, porque para eles é muito intenso. Para eles é tudo muito feliz. Parece que eles não escutam muito bem o não. É maravilhoso, né? A gente poder estar em contato com a natureza e com os animais, e para eles isso é muito importante, né? Essa integração em grupo é muito gratificante. A Juliana, o Pedro e a Daiane são estudantes de medicina veterinária. A paixão pelos animais fez com que eles fossem além dos ensinos da universidade. A maioria dos nossos clientes não tem tempo para ele em virtude de trabalho, outras funções de casa, e acaba nos chamando para dar esse suporte, né? Com um passeio, um passeio que vai cansar ele, que vai deixar ele cansado na hora de chegar em casa e o dono não ter a preocupação de ter que sair ainda com o cachorro e ele ainda ter ficado o dia inteiro em casa, sabe? Então acho que essa é a grande importância, a gente tirar ele de casa enquanto o dono está fazendo as coisas dele sem estar com preocupação no animal, assim. Isso que me motivou, sabe? Ter entrado na medicina também de veterinária, eu já adoro cães, então foi só mais uma motivação, assim. Não é eu juntar o útil ao agradável. Por 2 horas, em praticamente todos os dias da semana, eles estão acompanhados dessa matilha na Pracinha do Demai, aqui na capital. O objetivo principal é a prática de exercícios físicos, além de deixar os caninos relaxados para suas necessidades e até adestramento. Todos os cães precisam de exercício físico, né? Alguns diferenciados, alguns não, mas nenhum animal pode ficar trancado em casa. Todos precisam de exercício físico e para eles aqui é maravilhoso, né? Porque eles conseguem ficar soltos. Então é tranquilo. Eu acho que hoje em dia as pessoas cada vez têm menos tempo para cuidar dos animais, mas ao mesmo tempo querem que eles sejam bem tratados e querem poder viajar e querem poder ter uma pessoa de confiança para cuidar deles. O profissional da área precisa conhecer bem os cachorros que lida, como o comportamento de cada raça, além, é claro, de segurar os impulsos dos animais de grande porte durante os passeios. Os cães adoram e a relação de confiança com os clientes fica ainda maior. O retorno que eles nos dão é quase uma amizade que a gente tem com eles, porque como a gente convive muito com eles, a gente vai notar sempre um probleminha que outro. Se o cachorro tá mancando, a gente avisa eles no momento que tá mancando, sabe? Então acho que é esse tipo de relação que a gente tem com eles, é o retorno que a gente pode dar para eles é esse, sabe? Um do outro e a satisfação do animal, né? Dos dois, aliás, no caso. Nós tínhamos uma labradora há um tempo atrás, ela teve um câncer fatal, assim, não conseguiu resistir e veio a Larinha hoje, aqui conosco, com Deus de filhote também, que nem que ela teve antes, e a dona continuou a relação, sabe? Mudou o cachorro e a relação se estabeleceu, na verdade, só isso que mudou. Ainda sem regulamentação e fiscalização, a profissão de passeador acontece de forma informal, até como um bico. Mas o que é preciso principalmente para ser um dog walker? Vontade, muita paciência, porque cada cachorro é um cachorro.
Eu acho que tu aprende a lidar com cada um. Eu acho que não é uma regra. Eu acho que cada um age de um jeito e tu que tem que aprender a ler. E tu que tem que se adequar ao jeito do cachorro. É um aprendizado dos dois lados, então. Dos dois lados. A gente até gosta muito dessa integração com os donos e pede para os donos passearem com seus cães, para os donos virem aqui. A gente está sempre aqui, para eles virem aqui, nem que seja tomar um chimarrão com a gente, sabe? Eu acho isso muito importante. A gente já falou que os dog walkers são bons para quem não tem tempo para passear com os cachorros. Mas e os gatos, que gostam de ficar em casa? Quem fica com eles quando o dono vai para o trabalho? Para isso existem os cat sitters. Quem nunca pediu para um amigo cuidar do seu bichano enquanto viaja? Foi assim que começou o trabalho da Nice. No início, ela ajudava os mais próximos. Aos poucos, o boca a boca chegou a outros ouvidos. 3 anos depois, ela fez da Ronroninha, a empresa, um sucesso, com várias cat sitters. Hoje em dia é bastante por indicação, né? O cliente gosta, indica para amigos, indica para outros. Mas no começo era meio que uma novidade, já tinha meninas que prestavam esse serviço. Mas a gente conseguiu divulgar bastante, assim, teve uma boa visibilidade. E eu acho que o boca a boca ajudou bastante, assim, foi o que mais mesmo ajudou. Limpar a caixa de areia, trocar a água, dar comida, parece um trabalho fácil, mas essas babás de gatos fazem muito mais do que isso. A gente brinca, tenta exercitar um monte, deixar eles bem cansados, porque eles ficam muito tempo sozinhos. Então a gente vai lá e brinca bastante, escova, dá carinho, dá colo, enche de beijo, faz o papel de mãe, assim, que tá longe mesmo. E tudo é filmado e a gente tira bastante foto também e manda para os tutores matarem a saudade. E a gente manda durante as visitas, então é como se ele estivesse ali um pouquinho com o bichinho dele mesmo estando longe. E às vezes tem gatos que precisam de medicamento e tu coloca a mão na boca do gato, né? Então se tu não souber lidar com isso, o gato pode morder, arranhar. Então não é qualquer pessoa que vai saber lidar com gato, escovar, tem gato que não gosta. Cada gato tem uma personalidade diferente, né? Hoje, a Dani tem 10 gatos, mas antes já prestou muitos serviços como voluntária em ONGs de animais e até fez da casa um lugar de passagem para bichanos abandonados. Após passar mais de um mês fazendo testes com a Nice para conquistar a confiança dos clientes, ela passou a ser uma cat sitter também, o que ajuda na renda, e já presta o serviço há 1 ano. Tenho uma renda legal fazendo algo que eu gosto e que é muito prazeroso, assim, e a gente acaba às vezes se apaixonando pelos gatos que a gente atende. Tem gatos que a gente atende por um período de 1 mês e a gente se afeiçoa muito, assim, daí sai de coração partido, às vezes, mas é muito prazeroso. A maioria das pessoas que busca o serviço vai viajar, tirar férias, mas também é recomendado ter uma cat sitter à disposição quando se passa muito tempo fora de casa, a trabalho. Tem clientes fixos que contratam as meninas até 3 vezes por semana. O gato pode se esconder, né? Ele pode ser maravilhoso com os donos, mas daí tu chega lá e parece que não existe gato nenhum na casa. E tem gato que os donos falam, olha, tu vai chegar lá e não vai ter ninguém, não vai ter gato na sala. Daí de repente tem os 4 gatos te amando, é bem... eles têm um comportamento bem diferente, às vezes longe do dono, assim. E a gente repete a pergunta que fizemos para os dog walkers. O que é preciso para ser um ou uma cat sitter? Não é só gostar de gatos, né? Tem que entender mesmo, cada bichinho é de um jeito. A gente tem clientes que são bravos, que eles atacam. Tem alguns que se escondem, tu não sabe nem onde é que estão. Assim, tem que procurar durante a visita, né? E tem alguns que são tímidos, vão se soltando. Então, cada gato é um universo à parte, assim. E a gente também presta serviço de cat care, que é de cuidados, assim, quando precisa tomar medicação, soro subcutâneo, injetável. Então, a gente tem um conhecimento, assim, além, né, do amor de gatos mesmo e de entender de comportamento. Acho que principalmente isso.
Você já pensou em praticar um esporte com seu cachorro? Esse esporte existe, é o Canicross, e quem vai nos falar um pouquinho sobre ele é o Maurício, que é o presidente da Associação Gaúcha dessa modalidade. Como é o Canicross, Maurício? Olá, Letícia. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o Canicross, Letícia, é um esporte que a gente pratica com o cachorro, só que ele não é uma corrida qualquer com o cachorro. A gente corre, uma das principais regras do esporte, que é um esporte oficial, a gente corre no ritmo do cachorro. E o que precisa de preparação, assim, tanto para o dono quanto para o cachorro? Na realidade, qualquer atividade física, eu não sou professor de educação física, é importante destacar isso, mas como presidente da associação e praticante do esporte, eu posso afirmar que qualquer pessoa, para começar uma atividade física, teria que consultar um professor de educação física, um profissional, né? Assim como um cachorro também, no caso, um veterinário. Fazer os exames básicos de avaliação, mas é claro, se for começar dando uma volta na quadra, eu, por exemplo, comecei com um minuto, intercalando 1 minuto de corrida e caminhada, aí nesse caso não é necessário consultar esses profissionais, né? E onde surgiu esse esporte? Foi na Europa? Pois é, o Canicross surgiu na Europa em 1990, na Inglaterra, Letícia. Eles começaram a fazer treinamentos para os cães que puxavam trenós. Então foi desenvolvendo e hoje já está bem massificado lá na Europa. Inclusive tem outras derivações do Musting, que eles chamam, né? Que é o Musting é a puxada de trenó. Então tem o Canicross, tem o Musting, que é a puxada de trenó, e também tem o Bike Joring, que é o cachorro na bicicleta. E como chegou aqui no Brasil? No Brasil chegou com o nosso trabalho, inclusive aqui na Redenção, através do apoio do professor Celso Mastracusa, da Secretaria de Esportes. A gente começou a Vai Total a partir do ano passado e desde lá a gente vem fazendo os eventos para pessoas que querem iniciar a prática, né? Não focado já nos praticantes de corrida, mas pessoas que querem iniciar a prática sempre com fundo beneficente. Então a gente faz os eventos, não tem fins lucrativos e a gente arrecada ração para doação. Quantas pessoas têm participado? Normalmente, das etapas, costumam participar entre 100 e 200 pessoas. E existe alguma raça específica ou pequeno, médio porte pode participar? Não existe, Letícia. O que existe são predisposições. Tem cães que correm mais, tem cães que correm menos. O pessoal olha os meus cães, por exemplo, são cães de corrida. Sim, mas são cães de corrida para curta distância. E o Canicross, na realidade, é um evento, uma corrida que exige a resistência do cão, em torno de 2 a 5 quilômetros. Então não existe uma raça específica. Na realidade, os que não têm raça são os que mais correm, mais resistentes. E a modalidade, existe uma divisão de modalidade ou todo mundo corre junto? Sim, existe divisão de modalidade na categoria das pessoas e não dos cães, né? É um esporte em conjunto que a gente chama, né? O conjunto tutor e cachorro. Pode ter inclusive até 2 cães para cada tutor, mas a classificação é por faixa etária e categoria masculino e feminino. E no Brasil tem outras entidades que promovem esse esporte? No Brasil nós fundamos agora em abril, Letícia, a AGCANI, a Associação Gaúcha de Canicross. E depois da fundação da AGCANI a gente conseguiu um vínculo com a IFSS, que no caso é como se fosse a FIFA do esporte no mundo, né? Então hoje atualmente só existe nós. Por conta disso a gente conseguiu fazer este ano o primeiro campeonato gaúcho e, na realidade, brasileiro de Canicross, por ter a homologação da AGCANI, que é reconhecida internacionalmente. E tem alguma idade assim que costuma participar mais ou tem de todas as idades? As pessoas é a partir dos 16 anos, né? E os cães a gente recomenda que a partir de 1 ano. A partir de 1 ano eles possam participar e até no máximo 8 anos de idade. E quais são os principais benefícios, tanto para o dono quanto para o seu cachorro? Olha, Letícia, eu vou te dizer que eu posso falar horas sobre esses benefícios e eu nunca vou conseguir te passar exatamente o que é. Por quê? Porque além daquele prazer que as pessoas que já estão acostumadas a correr ou fazer uma atividade física sentem no final, né, tem o vínculo que se estabelece com o cão e também uma das partes bem importantes é a questão da redução da ansiedade, tanto do tutor quanto do cão. Por exemplo, esse aqui, ó, que é o Todd, né, ele tem 10 meses de idade e ele é um cão muito ativo. E eu vivo num apartamento, eu tenho 3 cães, esses 2 cães já são de mais idade, o Magrão está fechando 8 anos, a Olivia 4 anos e o Todd ele tem 10 meses. Se esse cão dentro de casa não tivesse uma regularidade de uma atividade física, ele está iniciando um treinamento, ele destruiria muitas coisas
por conta da ansiedade. E possivelmente se autodestruiria, porque tem a questão da automutilação. Então tem inúmeros benefícios, tanto para os cães quanto para os praticantes. E como tu chegou a conhecer esse esporte, né, e trazer ele aqui para o Rio Grande do Sul? Aconteceu há um tempo atrás, por volta de uns 4 anos, Letícia, meu pai faleceu e aí eu comecei a praticar corrida porque eu pensei, ou eu me afundo na depressão, o que acontece com muitas pessoas, inclusive o Rio Grande do Sul é campeão no índice de suicídio e o nosso esporte também visa reduzir isso, ou eu fazia isso ou eu ia para o lado ruim. Mas aí eu comecei a praticar o esporte, porque eu também tinha um cão de corrida, achando que era exatamente o cão para corrida, e comecei com 1 minuto. Aqui no parque mesmo, comecei com 1 minuto, corria 1 minuto, caminhava 1 minuto, como qualquer atividade física, gradativamente, bem pausadamente. Mas tu conheceu pela internet? Como é que tu ficou sabendo dessa modalidade, o canicross? Sim, conheci pela internet, fiz várias pesquisas, me aprofundei em estudos e para poder desenvolver o esporte no Brasil, né, como o representante oficial. E que tipo de equipamentos são necessários para praticar o esporte? É uma ótima pergunta, eu trouxe aqui. Na realidade, assim, eu gostaria de destacar que para começar a correr 1 minutinho ou começar mais intensificamente ao redor da quadra e tal, não precisa de equipamento, né? Porque o cão precisa sair de casa. A peiteira, aquela normal que as pessoas usam na rua, já é o suficiente. Mas para competir, o ideal seria um equipamento como esse, né? Vou mostrar aqui, que é chamado arnês. Então esse equipamento vai no corpo, vou mostrar aqui, vou fazer uma demonstração. Magrão. Ele é um equipamento de segurança para o cão, né? Porque protege a coluna vertebral. Ah, sim. De puxar, de repente, alguma coisa assim. Ó. O que acontece? Esse é o ângulo em que o cão puxa, né? Tem 2 maneiras. Ou o cão traciona, como a gente chama, puxa, ou o cão corre ao lado. Nunca no canicross existe um conjunto em que o tutor vai estar puxando o cão. Isso é motivo de desclassificação, né? Porque, como a gente está falando, é o bem-estar do tutor e do cão também. Além disso, tem a guia, que vai aqui atrás. Essa guia aqui não é oficial, a oficial tem 1,5 m e um elástico para evitar possíveis danos na coluna com o tranco que o cachorro faz. E também tem o arnês do tutor, que é esse equipamento aqui. Existem 3 tipos diferentes. Esse aqui é um deles, ele vai na cintura. E aqui vai fixado na guia. Então o corredor corre assim, né? Deixa eu mostrar aqui. Nesse sentido, e o cachorro puxa, sempre tracionando para frente. Esse é o equipamento básico para a prática do esporte canicross. E a pessoa encontra onde esse equipamento? Hoje, Letícia, tem um fornecedor no Brasil, mas não é muito fácil de encontrar. Na internet se encontra facilmente, fazendo uma pesquisa rápida, né? Se o pessoal entrar no nosso site, vaitotal.dog, e depois adicionar o meu WhatsApp, a gente tem um acesso muito próximo às pessoas que querem praticar o esporte. Então a gente dá muitas dicas para o pessoal. Inclusive tem página no Facebook, tá? Bom, e é importante lembrar que o principal objetivo não é a competição, não é ganhar, é sim participar. A gente tem essa intenção bem objetiva de trazer o maior número possível de pessoas para a prática, porque a gente acredita que isso vai trazer inúmeros benefícios para o tutor e para os cães. O pessoal pode começar a caminhar e se divertir, né? Porque, na realidade, a prática competitiva ela vem ao longo do tempo. Então, as pessoas que querem sair de casa, dar uma volta na quadra, se encontrar com um grupo de praticantes, sejam bem-vindas também. É só começar. É só começar. Eu Faço a Diferença de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições lá no canal da TV Assembleia no YouTube. Também pode deixar a sua opinião ou sugerir temas no Facebook usando a hashtag TVAL Faça a Diferença. Até a semana que vem, quando a gente traz um outro assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. Tchau!